essa é uma guerra que está travada, cravada, que não é nova não. Pelo poder, vem de longe. Quem puder se lembrar de Babilônia, vem de lá. E por que não lembrar mais, ainda antes de Babilônia? A guerra pelo poder começou no Éden original. Podemos até dizer que essa guerra pelo poder, ela começou nos céus. Quando Lúcifer, que era justamente anjo de luz, tinha a liberdade de estar diante do soberano rei, dos reis, Senhor dos senhores, dos céus. Quando ele se rebela contra Deus, para guerrear contra o próprio soberano. A guerra pelo poder tomar o trono do poderoso. Imagine aí, irmãos. Então essa guerra que nós vivemos, que está travada na atualidade, é uma guerra que vem de longe. Que o enganador, não é? Enganador, já estava lá, permanece no mundo, travado essa guerra para destruir a raça humana. Pode destruir o ser humano, porque o ser humano é fraco, mas não poderá destruir o soberano, porque ele vai vencer no seu tempo certo, tudo isso aí vai mudar. Então, essa guerra ela vem de longe, mas não é novidade para nós, nem para você que já ouviu, já sabe muito bem disso. Não tem nem por que se assustar. A guerra hoje ela está silenciosa, bem silenciosa, está agindo com tranquilidade na raça humana, em todos os lugares. Talvez muitos pereçam, porque quando a palavra de Deus fala acerca da fome, meus irmãos, a fome é a coisa terrível, passar fome. E se a coisa vai apertando, aonde vai buscar alimentação? Não é? Mas já está na palavra de Deus, dizendo acerca dessas coisas todas, que não era mistério, mas já estava escrito. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Está aí no versículo 7. Tudo isso já aconteceu. Só o que está em evidência são justamente as guerras proclamadas ou programadas para acontecer. No final disso tudo, quem ganha e quem perde, Deus jamais vai perder, né? Mas o inimigo está lutando. Os que não têm conhecimento, quem vai perder? Porque vai perder a sua liberdade de viver no Senhor, vai perder a vida eterna, vai perder o melhor disso tudo, porque se deixou se levar e ser enganados pelo enganador que está a enganar a humanidade. Por isso eu quero dizer para vocês que nos acompanham, que é tempo de acordar para a vida. É tempo de mudança, de transformação. É tempo de buscar conhecimento. O conhecimento hoje está difícil também. E quem estudava já está em casa, estudando em casa, já as escolas estão fechadas, entendeu? As faculdades fechadas, o conhecimento hoje está limitado, a oportunidade foi dada a toda a humanidade a crescer no conhecimento, mas também o inimigo não quer que as pessoas cresçam no conhecimento. Uma nação esclarecida, um povo que tem conhecimento, é um povo que não é enganado pelo inimigo. E o inimigo sabe muito bem disso. O inimigo das nossas almas sabe muito bem. Se o povo tivesse conhecimento, jamais seria enganado. Mas o povo não tem, porque ele mesmo cegou o entendimento da humanidade. Então, está aí a situação. Isso não é novidade para quem tem conhecimento da palavra de Deus. Porém, tudo isso é mistério, é o princípio das dores. Então, coisas piores virão. Ah, mas pastor, mas é pior do que o que está. Sim. Se não acontecer, a palavra não é verdadeira. As profecias não se cumprirão. Se cumpre sim. Então, por isso está escrito que é princípio. Jesus disse, tudo isso que estiver, quando estiver acontecendo, ainda é princípio. Então, meus amados, aonde está a solução? A solução está em Jesus Cristo. E a maioria não quer saber de Jesus. Um grande grupo quer, tem compromisso com Jesus,
mas um outro não. Luta contra ele. Se Jesus estivesse aqui em pessoa hoje, crucificariam novamente. Ou não seria nem crucificado, seria outro tipo de morte na atualidade. É verdade. As pessoas, muitos não estão nem aí, como diz o ditado, né? Precisa haver uma preocupação para se chegar, buscar essa solução. Estava ouvindo um comentário aí, alguém defendendo, né, para não fechar as igrejas, não atrapalhar o trabalho. E alguns comentários eu vi pessoas, tem que fechar mesmo, tem que fechar. Esses pastores aí andando de carrão e não sei o que e tal, quer dizer, mesmo em meio à pandemia, à guerra, né, da enfermidade, da fome, de tudo que está acontecendo, as pessoas ainda, muitos, né, continuam com o coração endurecido, sendo enganado pelos maus pensamentos, pelos erros, pelo caminho do erro. Mas Jesus, ele colocou diante de nós dois caminhos, né? O que nos conduz ao céu, Mateus 7:13 diz isso, né? Uma porta estreita, né? E deveremos escolher, desde o princípio que pessoas escolheram, né, caminho errado, né? Sendo enganado pela inveja, no caso ali de Caim, né? Foi pelo caminho do erro, da inveja, sendo enganado pelo maligno. E até hoje continua pessoas escolhendo caminho errado, caminhos mais fáceis, mas precisamos não ser iludidos por isso, procurar a Cristo, se chegar a Ele, aceitar de todo coração, sabendo que esse mundo nunca teve o que oferecer, muito menos hoje. Estamos vivendo dias difíceis, né? Dias terríveis, onde muitas pessoas não têm mais temor, não têm mais respeito, continuam sendo enganados, e só Cristo é a solução. Não tem outro caminho a não ser Ele próprio, porque Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então precisa chegar-se para Ele, abandonando o erro, ainda que alguém diga a salvação está aqui e não esteja, realmente é falso, mas aí é a hora de você abrir os olhos espirituais, enxergar o caminho verdadeiro que é Cristo, através da palavra, né, que o Espírito Santo é quem nos ensina tudo. Ele nos toca, Ele nos convence, Ele é convencedor da justiça e do pecado, e precisamos, na verdade, abandonar todo o erro e procurar se chegar para o Senhor, porque se você se chegar para Ele, Ele também se chega para você. Lá em Tiago 4:8 diz assim, chegai-vos a Deus e Deus se chegará para vós. Lá em 2 Crônicas 15, versículos a seguir, né, diz que o Senhor está conosco enquanto nós estamos com Ele. Porém, se nós deixarmos Ele, Ele também nos deixará. Então é preciso nós largar o erro, abandonar o engano e se chegar para Ele, para que possamos estar refugiados debaixo do esconderijo do Altíssimo, né? Para que praga nenhuma chegue à nossa tenda, mas nós possamos ser salvos em Cristo Jesus. Interessante também que a palavra nos diz, então sereis atribulados. O mundo está vivendo um momento de tribulação. Quantos perderam entes queridos, famílias, amigos, que foram, estão indo. Mas será que você não parou ainda para refletir um pouco que isso é um pouco da tribulação, um pouco também da ira, que ainda não é totalmente a ira de Deus manifestada sobre os pecadores? Os pecadores, todo mundo é pecador, mas há uma diferença do pecador arrependido, convertido e que se voltou para o Senhor. Eu sei que vocês, há muitos que odeiam justamente a verdade. Se pudesse calar a voz da verdade, calaria. Mas não cala, porque se calar até as pedras vão clamar.
e as pedras clamando, você vai correr com medo, né? Será um negócio diferente. E as pedras clamarão. Então, mas aí está escrito na palavra de Deus, né? Princípios, ou seja, sereis atribulados. A tribulação, coração da raça humana, e essa tribulação ela chega a alcançar toda a sociedade, seja do alto nível A, B e C. Não tem rico, pobre, não. Ela tem alcançado a todos, como também todas as nações mundiais. Se alguém fez intencional, problema dele que talvez ele tenha sido atingido primeiro que os demais. E vai dar conta diante do trono do soberano quando chegar o time. Resta dúvida. Não tem como fugir da presença do Senhor. Porque tudo isso vai caminhando para um dia final da consumação dos séculos, aonde quem já foi, foi. Quem não foi, vai. Quem não está indo, porque vamos, não tem como alguém aventar essa passagem e também o enfrentamento de estar diante do trono do soberano para dar conta do que fez e também do que deixou de fazer. Então não adianta. Todos correremos e todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, com uma finalidade de se prostrar diante do Senhor em reconhecimento de quem Ele é, para adorar. Mas adora o povo não quer adorar Deus, não. Nem o povo que se diz ser o povo de Deus, a adoração está muito distante da realidade do que Deus espera. E mediante o que nós estamos vivendo, é necessário humilhar-se, prostrar-se, pôr a boca no pó, para que ainda haja solução para a humanidade e muita gente aí. Nós precisamos de fazer isso. Nós precisamos nos voltar a Deus com toda a nossa dedicação ao Senhor. Nós precisamos. Você precisa, meu amado, está aí do outro lado. Pode até não entender, mas quando você se prostrar diante do Senhor, se curvar diante de Deus, você vai compreender. Agora, quando você quer ser o que não é, porque não adianta querer ser o que não é, você acha que é muita coisa e nós não somos nada. Você veja aí uma enfermidade, um pequeno vírus que ninguém sabe onde é que está, tem assombrado a todo mundo, o povo anda com medo, morrendo, foguedo, morre mesmo, já morreu, e está morrendo. Esse vírus não matou uma formiga, é só voltado para o homem pecador. Só para o homem pecador. Isso é o que nós estamos vendo nessa palavra aqui, tribulação. Os homens e mulheres atribulados. Matasse busão, mataram, permanece matando, odiados de todas as nações, por causa do nome do Senhor. Então, aqueles que pregam a palavra, que vivem a palavra, é odiado por todos. Muitos não podem nem ter um carro, uma casa boa, porque já disse que é roubo. A palavra de Deus diz que o obreiro é digno do seu salário. Se o homem é de Deus e vive integralmente para servir ao Senhor, então ele é um trabalhador da seara do Senhor. Como ele vai sobreviver? E um carro, uma moto, uma casa, porque ele precisa para morar, e um carro para fazer a obra do Senhor. Se é dele, se ele arrumou, entendeu? Não, da maneira incorreta e justa, ele vai prestar conta, como também você. Você que tem arrumado tudo que você tem injustamente, você vai estar diante de Deus, sem sombra de dúvida. Não tem como você fugir dessa realidade. Se o homem é de Deus, Deus permitiu, amém. Se ele usa o nome de Deus e não é de Deus, vai estar diante do Senhor na classificação que a palavra aqui nos diz. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar-se, por escandalizar o meu nome. Então há muitos que estão escandalizando o nome do Senhor. Muitos. E a palavra diz, ai desses. Vão se prostrar diante do soberano. E se for escândalo para você, porque quantas pessoas a gente encontra por esse mundo escandalizados? Por outros que diziam ser, por alguém que usou a palavra. A pior coisa do mundo é aquele que diz ser pastor e não é. Porque nem tudo que se diz ser pastor é. Aí o camarada não passou, olha, querido ouvinte, isso é muito sério. Porque ser pastor é uma coisa de grande responsabilidade, mas grande mesmo. Porque é uma responsabilidade maior do que um médico. Se alguém, uma classe excelente é a medicina.
que a gente tem que bater palma para elas todos os dias. É o povo entendeu de Deus, porque ser médico, ser enfermeiro, ser nessa área aí, é gente de Deus que... Jesus tinha um médico que andava lá. Lucas era um doutor. Doutor. E é dom de Deus essa área dessas pessoas aí que cuidam de gente. Mas ser um pastor chamado por Deus para ministrar a palavra de Deus, a responsabilidade é maior do que a do médico. Que a do médico ele vai salvar, cortar, emendar e medicar e passar o medicamento de conformidade com o que ele aprendeu para sarar a enfermidade de pessoas. E a responsabilidade de pastor é maior do que isso, porque ele vai levar a palavra de vida ou de morte. E essa palavra de vida vai levar para a vida eterna. E se ele ministrar fora do que a palavra ensina, ele vai levar essa pessoa à morte eterna. E ele vai ser julgado por Deus. Por isso que a responsabilidade, ela é muito grande diante do Senhor. Para você ser pastor, você estuda igual um médico. A teologia também, mesmo que o médico estuda para ciência da saúde, o pastor também estuda para descobrir a ciência teológica, da teologia, da escatologia, da doutrina da fé, entende? Tudo isso para poder não ensinar e nem falar besteira diante da humanidade e enganar o povo. Porque se ele não tem conhecimento do que ensina, ele será um enganador, como a palavra, um falso profeta, como a palavra diz no versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí a necessidade de você ter conhecimento. Quem são os falsos profetas? Os falsificadores da palavra do Senhor. Aqueles que não têm preparação para ensinar a palavra da forma correta. São falsos. E por que eles entraram nessa lei? Qual o interesse do falso? Falsificar o quê? Por que eles querem ser falsos? Não tem oportunidade? Sim, todos têm oportunidade. Eu tinha até então. As faculdades, para ensinamento, tudo certo. Para aprender. Então, eles entraram com interesse em alguma coisa. Será que é interesse da salvação? Amém. Se é interesse da salvação, se ele tem um dom de chamado, porque ser pastor é ser chamado por Deus, é dom de Deus, é classificação de dom de Deus. Está lá escrito em Efésios 4:11, né? A classificação dos que são chamados para ser pastor, para ser mestre, para ser doutor, dentro da palavra do Senhor, para ensinar da forma correta e ensinar a vocês. Tomando cuidado de vidas que pertencem não a homens, mas a Deus. Porque eu sou pastor de quê? De um grupo de pessoas. E essas pessoas são de quem? Ovelha do Senhor. Eu também sou ovelha. É apenas o título do pastor, porque a mim me coube uma responsabilidade maior de orientar um grupo de pessoas, preparar para que essas pessoas possam ir morar com Deus, morar nos céus. Olha o tamanho da responsabilidade. Não é uma coisa de brincadeira, nem é uma coisa entender que você possa pensar da maneira que muitos pensam que é e que não sabe, carregam o título, mas que não sabe nem quantos livros tem a Bíblia. E aí olha a situação. Então, meus irmãos, cuidado com isso. E aí, os falsos profetas enganarão a muitos. Quem falou não sou eu. Está escrito quem falou foi Jesus. Eu sou apenas transmissor do que Jesus falou. Enganarão a muitos. Por isso, cuidado com esses que não são. Seu pastor ele passa por... Tem um conselho, tem uma ordem nas igrejas organizadas. E para ser pastor você faz uma prova igual a um advogado, a um médico, para poder você ter o registro do que você é. Não é brincadeira não, meus irmãos. Você pensa que é, mas não é. Então por isso, observe, conheça a verdade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, né? Pense bem, onde está o amor na atualidade? Aonde está? Muita gente mesmo que está aí nessa confusão, sendo enganado pelo enganador, e que já foram enganados também, permanecem enganados. Quantas mulheres que dizem, ninguém me ama mais porque fui enganado por muitos. O espírito enganador que atuou na vida do homem e ele enganou você. Quantas mulheres também dizem, ou homem que diz, não quero mais saber de mulher, quer até amar outro homem. Não é? Que está ao contrário dos ensinamentos da palavra. Totalmente o contrário.
contrariando o sagrado e se prejudicando e morrendo, como muitos já morreram também, e aí a ira de Deus vem sobre essas pessoas. Por quê? Porque também chegou a um ponto de achar que a mulher, ou foi enganado por várias mulheres, e agora a solução é outra. Também enganado. Porque daquele que foi enganado, o espírito que se enganou, que ela se enganou, foi o espírito do enganador, que permanece enganando a muita gente. Então, minha gente, é hora de abrir os olhos para a palavra de Deus. Então, a palavra diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar na verdade, perseverar na seriedade, perseverar na honestidade, perseverar sendo fiel ao Senhor, perseverar no conhecimento, examinar as Escrituras, procurar não ser tanto enganado como você é, e procurar seguir esse caminho. E aí, o Evangelho, esse Evangelho tem que ser pregado, este Evangelho do Reino, para que todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então esse Evangelho, glória a Deus, que está sendo pregado. Seja por aproveitadores mentirosos, falsos profetas, mas também estão usando a palavra de Deus, e vai chegar lá. E aqueles que também acompanharam os falsos, quando chegar lá não vai dizer, não sabia. O Senhor vai dizer, olha aqui, você sabia, você ouviu a palavra, mas não seguiu a verdade, se enganou, cairão no mesmo abismo que é o inferno. O inferno. E outra coisa muito séria, o inferno é pior do que toda a tribulação que todo mundo está vivendo. Nem se compara. Quem for para lá, será onde o bicho não morre, o fogo não se apaga, que você pode ver a simbologia do fogo, é o sofrimento, mesmo que não seja fogo, mas é a comparação que o sofrimento lá será maior do que você sendo queimado a vida toda e nunca passar daquele sofrimento. É isso aí. Sem luz, sem Deus, sem consolação, para sempre, século sem fim. Amém. Se todo mundo soubesse o que é o inferno, eu acho que todo mundo correria à procura de Jesus. Abraçaria Jesus com toda a sua força para não perecer justamente na perdição e na condenação eterna. Mas o enganador está enganando aí. Mas acorde, abra os seus olhos com a sua família, procure correr à procura de Jesus Cristo. Aonde está Jesus? Jesus é para estar dentro de você, rapaz. Dentro da minha vida ele está, porque ele transformou a minha vida há bastante tempo. Graças a Deus pela palavra da transformação, pelo Espírito Santo de Deus, que não nos deixa ser enganados como a palavra nos diz. E ela habita dentro de você, quando você se arrepender, se converter, deixar os maus caminhos, deixar o espírito de enganador na sua vida e procurar andar no espírito da verdade. E aí você será uma bênção em nome de Jesus. Mas só através do conhecimento do Evangelho, do Reino de Deus, está sendo pregado aqui para todo mundo. Verdade. Muitas pessoas estão tão enganadas, pastor, que elas chegam a dizer que o inferno é aqui mesmo. O céu também é aqui, né? Estão muito enganados. Na verdade, o céu não é aqui e o inferno também não é aqui. Então precisamos se preparar, porque se o inferno fosse aqui, né, se as pessoas, muitos iam escolher ficar aqui, né? As pessoas já vivem no erro. Aí, mas é como o senhor falou, é um lugar de tormento, de sofrimento, porque o diabo ele nunca quis sofrer sozinho. É tanto que quando ele quis ser maior, né, ser merecedor, é claro que não era o diabo ainda, mas era um anjo de luz ainda, o Lúcifer, né? Ele não veio sozinho. Deus atira do alto para baixo ele com a terça parte. Então esses demônios estão aí, uns presos, outros soltos, mas estão aprontando e deveremos se cuidar para nós não cair, né, nas garras do inimigo, ser enganado e ainda viver uma vida de tormento eternamente. Verdade, muito bem. Nós estamos chegando a esse momento de conclusão do programa aqui, Culto no Seu Lar. Com você que nos acompanhou, pensa bem em tudo que você ouviu e é para o seu bem. Bem da sua alma, bem da sua vida, bem da sua família, bem da nossa sociedade como um todo, do nosso país. Nós queremos o bem de todo mundo. Não queremos que você se perca, não. Por isso que muitas vezes a palavra ela é dura, mas é a verdade, porque nós não podemos enganar.
Não podemos enganar você, né? Se a gente enganar você, aí nós estamos correndo no caminho do enganador. Então vamos falar a verdade sagrada para a sua vida. Obrigado, Gilmar, que trabalhou com a gente nessa noite. Obrigado a você que nos acompanhou, qualquer parte do mundo. Abra os seus olhos para a verdade e procure deixar a enganação e se tornar uma pessoa conhecedora. Vamos orar, abençoando sua vida, a sua família e todos que nos acompanharam. Senhor, nosso Deus e Pai, Sim. te louvamos Obrigado, por esse meu dia. Deus querido. Te louvamos por esse momento, Senhor, abençoa. aonde tivemos a oportunidade de falar um Abre os pouco nossos olhos do sermão que espirituais. Jesus ensinou Sim, meu Deus, venha, aos seus papai, discípulos em tocar os Jerusalém, corações, quando eles queriam endurecidos, saber ó Pai, acerca dos a sinais, humanidade, ó Pai, dos aqueles sinais que dos voltam para o tempos, Senhor. como aconteceria e como Papai, seria. Sim, meu Deus, Ah, Deus, muito obrigado pela vida do teu Filho Jesus e Cristo, aceitando, que Pai, veio, como esclareceu. Salvador, Senhor. Os discípulos As esclarece pessoas, ó também Pai, ainda possam hoje enxergar a sua igreja. a situação. Ah, Senhor Deus eterno. Meu Pai, que está E assim no eu mundo. abençoo, Pai, todos os Sim, que meu nos Deus, acompanharam. cada um possa cair em Abençoamos si, também as autoridades do nosso reconhecendo, país, meu Pai, as suas do nosso, fragilidades da nossa federação humanas, brasileira, se voltando aos para governantes, ti, meu as Pai. autoridades Desperta eclesiásticas também nós que já te também. servimos. Repreendemos Estamos também no aqueles que caminho, são Pai. lobos devoradores, Precisamos falsificadores, estarmos atentos, falsos Pai, profetas, a cada que a capa caia, que meu eles Deus. apareçam Possa, Pai e querido, que abra os olhos realizar do uma grande entendimento obra. daqueles que estão Senhor, enganados, visita os Pai. enfermos, Ó visita, Deus, papai, nossa em cidade, nome de Jesus, visita, para papai, que todo esse povo não venha Brasil e perecer, mundo, mas nos sejam abençoa, salvos, cada porque dia, Jesus com morreu misericórdia. para a salvação de todos aqueles que nele creem, e esse evangelho do reino está sendo pregado a todo mundo. Assim nós oramos, abençoando também esse veículo de comunicação, abençoando o Milhão Vivo, abençoando todo o teu povo em toda a face da terra. Fortalece e levanta o teu povo para uma nova experiência no Senhor e um novo viver na verdade, deixando a enganação de lado. Assim oramos e abençoamos a todos que tenham uma boa noite de sono e o encontro com o Senhor ainda neste sono. Ó Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro com a permissividade do Senhor. Amém. A paz para todos em nome de Jesus.